Ei, amigos do Ter Saúde, bem-vindos, bem-vindas, coisa boa a gente estar aqui juntos. Eu gosto muito da companhia de vocês, quero agradecê-los por estarem aqui no canal, porque a gente faz com muito carinho e amor para você, viu? Bom, hoje nós vamos falar de um tema, nossa, que dá pano para manga, acho que dava para fazer umas 3, 4 aulas, mas a gente vai falando de uma maneira simples e desenrolada, como a gente sempre fala aqui, né, para você poder ter uma compreensão ampla e global da coisa. Bom, hoje nós vamos falar sobre síndrome do pânico. Eita, síndrome do pânico é uma coisa que atormenta muita gente, que é uma ansiedade, um transbordamento de ansiedade, sem que nem porquê, inesperado, né? Com uma sensação de terror, de medo, uma sensação de que vai morrer, a mão fica tensa, a boca enrola, enfim, tanto sintomas físicos quanto psíquicos muito angustiantes. A sensação de quem tem pânico é uma sensação de que vai morrer. Então, realmente, embora não seja uma doença física, a sensação realmente é que a pessoa está tendo um ataque do coração. Tem muita falta de ar. Muitas vezes as pessoas vão para o pronto-socorro porque acham que estão morrendo. No fundo, é um ataque de pânico, né? É muito interessante a gente perceber que algumas pessoas, por exemplo, que tiveram... É tão assustador a crise de pânico que se a pessoa teve uma crise de pânico dentro do elevador, ela não quer mais andar de elevador. Se ela teve uma crise de pânico dentro do avião, ela não quer mais andar de avião. Então, ela associa o local com o pânico e aí acaba que o local vira um gatilho. Por exemplo, a pessoa vai no shopping, teve um pânico no shopping, que toda vez que ela vai no shopping, ela meio que passa mal. Então, assim, é uma situação que traz muito transtorno para a vida das pessoas. E aí nós vamos entender um pouquinho o que é esse pânico. Primeiro que assim, 2 em cada 100 adultos sofrem de algum transtorno de pânico. Mas, na verdade, o que as estatísticas mostram é que muito mais gente já teve pelo menos uma crise de pânico. Aquilo que a gente está falando desses 2 em 100 são aqueles que sofrem dos transtornos do pânico mesmo, ou seja, que tem de forma recorrente, né? As mulheres apresentam as crises de pânico geralmente entre 25 e 35 anos. E os homens entre 30 e 40. Então, os homens costumam ter os ataques de pânico mais velhos, as mulheres um pouco mais jovens. A maioria das crises de pânico, do agudo do pânico, dura 5, às vezes 20 minutos. É que a sensação do paciente é que dura muito mais, porque depois ele fica com medo, ele tem tipo uma ressaca daquele pânico que ele teve. E uma coisa muito, muito importante de eu falar para vocês, pânico não mata. Apesar de dar a sensação de que vai morrer, não morre, tá? Então isso é muito legal, porque eu já ajudei muito paciente meu dizendo isso. Olha, você é mais forte do que o pânico. Respira e entenda que aquilo é uma coisa psíquica e que você não vai morrer. Depois que a pessoa ela entende que aquilo é pânico, fica mais fácil, né? Ela ir elaborando dentro da cabeça dela essa minha fala, mas a primeira vez é desesperador. Porque palpitação, falta de ar, tremor, sudorese, boca seca, às vezes não consegue abrir a boca, não consegue abrir a mão, sensação de desmaio, tontura, medo. Então, a causa, aí fala, doutora, por que as pessoas têm crise de pânico? A causa, ela ainda é muito debatida, não existe uma causa única. Claro que os fatores genéticos sempre interferem, né? Quem tem família, que tem pânico, geralmente tem mais tendência. Mas os fatores biológicos da pessoa, por exemplo, desequilíbrio de neurotransmissores, como, por exemplo, a pessoa não faz muito bem a dopamina, ou não tem muito GABA, são os neurotransmissores que acalmam, essa pessoa não tem muito bem, não fabrica muito bem na cabeça. Então, isso pode ser uma coisa. Aí, muito importante, principalmente para quem tem filho jovem, as drogas podem ser um gatilho que desencadeia o pânico. Porque, às vezes, a pessoa tem uma questão neuroquímica cerebral, mas está em equilíbrio. Aí, a partir do momento que ela foi e usou uma droga qualquer, viu? Mesmo droga lícita, como álcool,
mesmo drogas com cunho espiritual, que faz, né, que é alteração de consciência para questões espirituais, como rituais que usam algumas drogas, como as drogas ilícitas. Isso pode ser um gatilho. Isso já é amplamente conhecido dentro da psiquiatria e da saúde mental, que toda droga pode ser um gatilho para qualquer transtorno mental. E para o pânico também. Então, quem tem pânico, quem tem tendência a ter pânico, não deveria usar drogas nenhuma, nem rituais do bem, vamos dizer assim, tá? Bom, o estresse também, estresse, trauma, perda, a pessoa perdeu um ente querido, perdeu um trabalho, perdeu uma posição social, teve uma grande agressão, sofreu um acidente, o impacto emocional pode também ser um gatilho para o pânico. E outros transtornos também, como o transtorno de ansiedade generalizada, o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, epilepsias, né? Isso também pode ser uma tendência ao pânico, tá? Pode causar um caminho que leva ao pânico. Transtorno pós-traumático, que a gente já falou. Bom, tudo isso a ciência estuda e diz que tem a ver com pânico. Existem outras discussões, eu vou passar aqui a minha visão, tá? Eu tenho um colega que é psiquiatra, que ele chama Mário Eduardo Costa Pereira, e ele escreveu um livro chamado Pânico e Desamparo, é um colega da Unicamp. E ele faz uma relação do pânico com a sensação de desamparo, que eu comungo demais dessa ideia dele. Não só eu, claro, muitos outros médicos, muitos outros profissionais de saúde. Porque o que é o pânico, gente? É aquela sensação da pessoa estar sem chão. E ela tem um medo que não tem um objeto. Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho medo de flor vermelha, eu fico longe da flor vermelha, eu estou salva. Percebe? Então eu consigo me resguardar porque eu fico longe da flor vermelha, porque eu sei que eu tenho medo da flor vermelha. Mas se o meu medo não tem um nome, não tem um objeto, não tem um signo, eu estou à mercê de ser assolada por essa coisa da qual eu tenho medo e que eu nem sei que coisa é. Então o medo tem a ver também com essa incapacidade de significar, vocês estão entendendo, né? E o desamparo, que o Mário Eduardo fala, é isso, a pessoa perdeu o pai, a mãe, perdeu um ente querido, que era uma base estrutural na vida, ela pode ter pânico porque ela não tem onde pegar, vamos dizer assim, do ponto de vista metafórico, né? Também isso pode se dar à perda das ilusões. Por exemplo, uma mulher que foi traída. Então, ela tinha uma ilusão de que ela tinha um casamento perfeito, de repente ela é traída. Ou gente que teve uma grande perda financeira, tinha a ilusão de que teria uma vida mais estável e aquilo ruiu. Então, a perda da ilusão, uma situação sem saída ou que tem impotência. Então, eu estou numa situação que eu não gosto, mas eu não vejo saída. Por isso que muita gente no pânico não gosta de estar em lugar fechado. Porque, metaforicamente, ele leva a coisa da sensação de estar sem saída. A dificuldade de se movimentar na vida, de ir de um lugar para o outro. Então, eu não quero estar aqui, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar desse relacionamento, eu quero sair dessa cidade, mas eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. E aí, o pânico vem, geralmente, em meios de transporte. Um carro que está te levando de um lugar para o outro, um avião que está te levando de um lugar para o outro, um elevador que está te levando de um lugar para o outro, que tudo coisa de transporte e fechado, né? E aí junta essas duas coisas. Então, a dificuldade de se movimentar na vida pode levar ao pânico. Tudo isso a gente observa e ajuda o paciente a se cuidar, a se tratar, para que ele ressignifique esse medo, para que ele encontre dentro dele as próprias amarras, o próprio apoio, o próprio chão, tem que estar dentro dele mesmo, né? O tratamento convencional, ele usa muito antidepressivo, calmante, e às vezes precisa, não sou contra em absoluto, mas a gente tem outras alternativas. Então, o apoio da psicoterapia é fundamental, medicações homeopáticas ajudam muito, fitoterápicos ajudam muito, nutracêuticos ajudam muito, ou seja, nutrientes que vão ajudar o cérebro a fazer melhor os neurotransmissores, a acupuntura, a meditação, porque essa coisa da gente trazer para dentro da gente mesmo, o nosso chão, o nosso leme, a nossa âncora, isso é um trabalho pessoal e que muitas vezes a meditação ajuda bastante, né?
E muito, muito importante, se é uma pessoa que está acostumada a usar qualquer tipo de droga, a gente depurar essa droga do organismo. Porque enquanto tiver a substância lá, vai ter um gatilho. E isso pode ser, como eu disse, drogas simples até drogas mais pesadas. Isso depende muito da sensibilidade do cérebro da pessoa. Então, de novo, pessoas que têm tendência, tiveram pânico, não usem drogas, pelo amor de Deus. Bom, droga não é bom ninguém usar, né, gente? Mas quanto menos as pessoas que têm a crise de pânico. Um tratamento envolve também mudança de estilo de vida, comer melhor, fazer exercício físico é maravilhoso, porque vai te dar endorfina, serotonina, vai ajudar a depurar o seu organismo, vai fazer você transpirar, vai fazer um monte de coisa que vai ajudar o seu cérebro. Alimentação saudável, sempre, claro, a gente sempre fala isso porque ajuda em tudo. Controle do estresse, que aí que a gente falou da meditação, da homeopatia, da acupuntura. Dormir, porque a gente tem uma ligação, os estudos mostram uma ligação muito forte em quem dorme mal. Às vezes a pessoa dorme muito, mas dorme mal. E o transtorno de pânico, tá? Então, e tem gente que não dorme mesmo, deita, não dorme, ou deita, dorme e fica acordando. Os três não são bons. Você tem que ter um sono repousante, acordou de manhã com a sensação de que você descansou, tá? E hormônios em baixa, por exemplo, baixa testosterona. A testosterona, o cortisol, que são hormônios que não podem estar muito altos, senão traz muita irritabilidade. Mas se eles estão muito baixos, a pessoa tem a sensação de que o mundo inteiro é maior que ela. Porque a testosterona e o cortisol te dá uma força, uma coisa, sabe, aquela energia do bem, aquele estresse produtivo que todo mundo tem que ter. Então, se você não tem os hormônios que te dão força, você tem aquela sensação de, ai meu Deus, tudo é grande, tudo é imenso e eu sou pequenininho. E aí você fica com medo do mundo. Então, dá uma checada nos seus hormônios também, tá? Então, assim, o pânico dava para ter uma aula de 3 dias. Mas o que eu queria colocar são esses pontos primordiais para você que conhece alguém que tem pânico, ou se você já teve ou tem, poder agir em todas essas frentes. Porque o equilíbrio global da pessoa, mente, psique, corpo, espírito, é que vai fazer com que você realmente saia dessa. É possível a pessoa nunca mais ter pânico na vida dela, doutora Marta? É possível a pessoa nunca mais ter pânico. Sarar completamente. Sim, é possível. E a gente vê isso todo dia. Mas é esse trabalho mais geral, porque tudo que, o pânico, ele ilustra bem aquele, o que não mata me fortalece. Só que tem gente que vive a vida inteira com medo de um pânico que teve lá atrás. Toma antidepressivo 20 anos, porque não quer nunca mais passar por aquela situação. Agora você tem que enfrentar isso, sabe? Enfrentar esse dragão para poder realmente sair dele e se livrar e não ficar dependente de psicotrópicos, de, calmantes, porque isso também não é uma boa, você troca 6 por meia dúzia, né? É isso, eu espero que essa aula tenha te ajudado a ampliar um pouco a sua visão sobre o tema, para que você possa trocar ideia com um profissional de saúde que te cuida, procurar alguém que amplie um pouquinho também o olhar, né? Para poder não ficar só na base do remédio, porque eu entendo que o pânico, às vezes, ou o pânico ou o remédio acaba escravizando. E a grande questão é você se libertar disso, porque o pânico também pode estar querendo te mostrar alguma coisa, que se você pegar aquilo, olhar, trabalhar e se livrar, você vai ter um grande crescimento pessoal. Então, tudo é perigo ou oportunidade, depende de como a gente encara os fatos, né? É isso, gente, espero que você tenha gostado da aula. Se você não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva, sugira o canal para alguém. Qualquer dúvida, estamos aqui para a gente conversar e você pode sugerir temas que eu vou adorar. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Terça-feira que vem temos mais um Ter Saúde. Um beijo.